Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar estudando a série sobre verdades bíblicas. Atualmente estamos estudando sobre a doutrina de Deus, especialmente sobre os atributos de Deus. É através dos atributos que nós conhecemos a quem Deus é. Esses atributos foram demonstrados e revelados nas Escrituras Sagradas. Vamos olhar agora ao atributo soberania de Deus. O que é soberania? É a ideia de que Deus é o ser supremo do universo. Não existe outro ser maior que Ele. Deus é o poder supremo do universo. Ele não somente é, mas Ele tem todo o poder acima de qualquer outro poder sobre a terra. Deus exerce o poder total sobre todas as coisas, mesmo que possa escolher deixar que tudo aconteça segundo as leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. Deus, quando criou o universo, ele estabeleceu leis naturais. E o seu poder supremo se manifesta nestas leis naturais. E ele pode também, somente ele pode intervir nessas leis naturais. É o caso da revelação no Antigo Testamento de várias manifestações de Deus, e especialmente a encarnação de Jesus, onde ele exerceu milagres e sinais, maravilhas, demonstrando que ele interferia nessas leis naturais, provando que ele tem poder, mesmo ele estabelecendo leis naturais, como por exemplo a lei da gravidade, a água, se você andar sobre o homem não consegue andar sobre a água, ele afunda. Então Deus, o próprio Jesus, demonstrou que ele tem esse poder por ser Deus. Deus tem um plano abrangente. Uma das coisas que nós, como ser humano, precisamos aprender e entender, refletir, é que Deus tem um plano abrangente e eterno. O plano de Deus é muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo nesse momento ou vivendo na nossa história, na nossa trajetória da humanidade. Efésios capítulo 1, Paulo escreveu da seguinte forma: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A nossa mente tem uma ideia de que existe uma trajetória na nossa vida que tem que ter início e fim, e tudo tem que ser de uma certa razão, deve ter um propósito. Na perspectiva de Deus tem propósito, mas não na nossa perspectiva. Nem sempre a nossa razão, a nossa mente, a nossa compreensão vai entender as coisas que acontecem na nossa vida, porque muitas vezes não fazem sentido. Mas Deus tem um propósito muito mais além do que a trajetória da minha vida e muito mais além do que a trajetória da humanidade. Agora, se ele tem um propósito, então para que serve esse propósito tão grande, tão eterno, tão infinito? Nós vamos ver daqui a pouco, mas por enquanto nós vamos entender que além de ter um propósito, tudo está sob o controle de Deus. E isso que algumas vezes nós temos dificuldade em entender, porque algumas coisas que acontecem na nossa vida, algumas coisas que nós vivenciamos, parece que Deus não está no controle. Parece que aquilo não tem nada a ver com Deus. Nós temos que entender quando Deus criou o homem, o que aconteceu com o homem, e mesmo assim Deus produziu uma situação para que o homem não se autodestruísse, porque em alguns instantes, como eu escrevi esses dias, em alguns instantes da existência da humanidade, um quarto da humanidade, 25% da humanidade, depois de pecar, de Adão ter pecado, a humanidade foi extinta. Um quarto, 25% foi extinta com o pecado de Caim, eliminando o seu irmão Abel. Se Deus não interferisse e não tivesse controle sobre a humanidade já não existiria. E mesmo assim Deus controla a situação. Só que levando a humanidade a usar agora a sua liberdade, a sua agência, né, as suas escolhas, mesmo com o controle de Deus, um dia a humanidade vai chegar a um ponto de quase se autodestruir e a ira de Deus vai ser derramada contra a humanidade. E aí então começa a eternidade. Então todo um propósito visando a redenção e a consumação e uma história muito bonita com Deus na eternidade. Nós precisamos entender desde a criação, a queda, a redenção e a consumação e o propósito eterno de Deus na eternidade. Então tudo está sob controle, nada escapa.
Por isso que Deus muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo, ele fala antecipadamente o que está para acontecer, para nos dar a confiança de que ele é fiel, porque tudo aquilo que ele falou no passado se cumpriu de forma exata. Há milhares de profecias no Antigo Testamento e tudo se cumpriu daquele jeito. Quando os homens ouviram essas profecias, eles tiveram dificuldade de encaixar como isso seria possível acontecer. Como que uma virgem conceberá? Como que no sul nascerá o Redentor? Mas como que esse Redentor será chamado Nazareno, que é ao norte? E como esse Redentor virá do Egito, que é longe de Israel? E tudo se cumpriu do jeito que Deus tinha falado. O Salmo 135 fala o seguinte: tudo que agrada ao Senhor. Então, por isso que nem sempre a nós agrada. A vontade do Senhor nem sempre é agradável emocionalmente, psicologicamente para nós. Mas tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz. Ele não pede palpite, Ele não pede opinião, Ele não pede licença. Ele faz tanto nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Aonde que há profunda escuridão nos abismos do mar, lá está o controle de Deus, lá Ele está realizando a sua vontade. Deus, por incrível que pareça, Ele controla o mal, ainda que não se envolva com ele. Abacuque tem uma grande dificuldade, ele reclama para Deus e fala: Deus, até quando o Senhor vai suportar? O Senhor que é santo, puro, até quando o Senhor vai suportar a maldade no meio do seu povo? E Deus manda uma resposta: eu vou usar os caldeus, os babilônicos. Eles virão e vão disciplinar o povo para que eu possa, através da disciplina, purificar o povo e trazer o povo de volta para mim, a nação de Israel. Abacuque tem um susto muito maior ainda. Ele percebe que aí teria um problema, porque se Deus é santo, se Deus não usa somente as coisas sagradas, como que Deus vai usar um povo ímpio, pagão, que adora outros ídolos, para fazer o bem para a nação de Israel? E aí Deus então chega para Abacuque e fala: Abacuque, olha, fica tranquilo. Quando eu contar, quando eu realizar tudo, quando você ver tudo realizado, você vai contar para as próximas gerações, eles não vão acreditar. Então o plano de Deus, para nós muitas vezes, porque Deus é soberano, Ele tem controle sobre todas as coisas, Ele tem um poder infinito, Ele é um ser supremo. No momento que estamos vivendo, parece que as coisas não são coerentes. Mas depois, quando contamos, as pessoas nem acreditam. Então Deus controla o mal, ainda que não se envolva com ele. Tudo ele pode usar como seu instrumento e sem se contaminar pelo mal. Provérbios 16 fala o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Deus criou a humanidade através de Adão. Então o homem, na sua desobediência, na sua estado de miséria, ele se torna um ímpio. E ele vai fazer mal, ele vai perseguir a igreja, ele vai destruir, ele vai inventar coisas contrárias a Deus. E Deus está falando: até ele eu criei lá desde o princípio. E Deus tem controle sobre isso. E no final, nós vamos cantar a Ele: grandes são os teus caminhos, justos e verdadeiros. Então um dia nós vamos chegar a essa compreensão e vamos louvar a Deus por aquilo que vimos o que Ele realizou. O principal objetivo de Deus, então, é o louvor da sua glória. Esse controle total, as ações de Deus podem não fazer sentido, podem não ser coerentes, mas tudo visa um propósito. Tudo é justo e tudo tem um principal objetivo, que é o louvor da sua glória. Por isso que no final nós vamos cantar. Veja que o Efésios capítulo 1 fala que Paulo escreveu: o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No capítulo 1 de Efésios, Paulo fala que o Pai, Deus, a Trindade está envolvida na nossa redenção. O Pai nos selecionou para o louvor da sua glória. O Filho nos salvou para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos selou para o louvor da sua glória. O objetivo da salvação não é somente nos livrar e dar uma salvação, uma redenção, nos livrar do inferno e ter um futuro maravilhoso com Deus, preencher o vazio existencial da nossa vida. O principal objetivo não é esse. Isso também acontece como um efeito secundário.
mas o principal objetivo é que Deus, a Trindade, toda se envolve na nossa redenção, e aí no final, quando nós olharmos aquilo que Deus realizou, nós vamos louvar a Ele. Então o louvor é para a sua glória. Mas, por causa dessa ideia da soberania de Deus, alguns problemas se levantam. A soberania de Deus, portanto, e aqui é uma resposta a um desses problemas, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem e vice-versa. Nem a responsabilidade do homem anula a soberania de Deus, e nem a soberania de Deus anula a responsabilidade humana. Dá uma olhada no que Paulo fala no capítulo 2 de Filipenses. Ele coloca essas duas ideias lado a lado, uma após a outra, como se fossem dois paralelos, como se fossem trilhos de um trem, que caminham lado a lado e nunca se encontram. Paulo escreve assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, e eles que obedeceram, a ação veio deles, não só na minha presença. Olha que coisa bonita, que elogio que Paulo fala aqui. Aqueles irmãos que tinham se convertido pelo ministério de Paulo não obedeciam a ele somente quando Paulo estava perto, não. Paulo estava longe e eles continuavam, e muito mais ainda obedeciam os ensinos de Paulo. Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Paulo está agradecendo a essa igreja pela oferta que eles mandaram para Paulo, que estava preso lá em Roma. E Paulo então elogia essa igreja, dizendo que não era somente quando Paulo estava lá que eles eram fiéis a Deus. Não, eles estavam sendo fiéis a Deus até na ausência de Paulo, quando não havia ninguém vigiando e cobrando. E Paulo ainda encoraja eles: olha, agora na minha ausência, agora que é impossível eu ir ter com vocês, então desenvolvam, façam que a salvação de vocês cresça cada vez mais, seja demonstrada em vida, em prática, em amor. A responsabilidade que Paulo está dando aqui é que essa responsabilidade é desses crentes. Paulo exorta, Paulo encoraja, Paulo dá imperativos para que eles obedeçam. Então é a responsabilidade humana. Paulo elogia o que eles fizeram, as escolhas deles. Mas veja o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a boa vontade. A soberania de Deus. Era Deus que trabalhava na vida deles para que eles obedecessem. Como entender esses dois paralelos? É Deus ou é minha responsabilidade? As duas coisas andam juntas. E nós não devemos esperar Deus começar a trabalhar na nossa vida. Vamos começar a obedecer. E quando chegarmos lá, nós vamos ver que somente a graça é que realizou tudo isso. Somente o amor de Deus que conseguiu fazer com que o nosso coração lutasse contra o mal que é em nós, e o bem que o Espírito Santo podia fazer em nós foi realizado. Um outro problema levantado quanto à soberania de Deus é: se Deus permite o mal, então o mal será punido. Se Deus usa até o mal como instrumento para realizar os seus propósitos, então o mal será punido? Essa é uma questão que Faraó levantou, que Paulo levanta lá no capítulo 9 de Romanos. Paulo fala que Faraó foi um instrumento de Deus para desenvolver fé e se revelar ao povo de Deus, através das negativas do Faraó, em não deixar o povo sair. Isso é um estudo para outro dia. Mas Deus vai punir o pecado. O Faraó não pode reclamar para Deus: eu fui usado por Senhor, mesmo com eu fazendo mal, fui usado. Ok, você vai ser punido por aquilo que você fez. Deus irá punir o mal, mas por enquanto, mas por agora, de algum modo, o mal faz parte do plano de Deus. Caso contrário, Deus não seria soberano. Sendo que Deus não criou o mal. Caso contrário, não seria santo. Se Deus criasse o mal, ele não seria santo. E se ele não permitisse a existência do mal, ele não seria soberano. Porque algo escaparia. Ele teria medo da existência do mal, porque ele não poderia controlar o mal, não poderia punir o mal, e aí tudo estaria perdido. O mal entrou, a permissão de Deus do mal entrou, Deus usa até o mal como instrumento para realizar algumas coisas do seu plano, e ele vai soberanamente punir o mal e extinguir o mal.
Essa revelação de Jesus, quando ele entra numa sinagoga e depois de ter ensinado, estando ensinando, um endemoniado vem. Jesus não troca conversa com ele, simplesmente liberta aquele homem do mal. E aqueles demônios falaram: por que você veio atormentar-nos antes do tempo? Porque eles sabem que Deus tem controle sobre o mal será, já foi condenado na cruz e o mal será extinto. Não extinto no sentido de não mais existir, mas ele vai ser colocado no inferno para uma existência eterna. Todos os agentes que praticam o mal e que se rebelaram contra Deus, tanto Satanás como aqueles que não quiseram a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Será extinto da existência no ambiente onde Deus vai existir com o seu povo. Não haverá mais mal. Porém, ele estará sendo julgado e punido eternamente no grande lago de fogo, que será inaugurado no final do milênio. Veja o que Paulo fala então em Romanos. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa? O oleiro é aquele que faz vasos de barro. A roda ali, ele acelera a roda, ele manipula aquele objeto e ele faz o vaso que ele quer. O barro nunca, a massa nunca vai reclamar. Veja aqui, vamos começar de novo. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra, tipo um objeto para usar no banheiro, e outro para a desonra, um objeto para colocar na entrada da casa, para ser de enfeite e agradar, ser uma coisa muito bonita? Claro, o oleiro tem todo o poder de fazer o que ele quer. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira? Então Deus permitiu o mal, e aquele que cometesse o mal, o salário do pecado seria a morte. Mas Deus não impediu com que eles viessem à vida. Eles continuaram a vir à vida. E ao praticarem o mal, Deus suportou esses vasos que estão destinados à ira de Deus. Que eles estão preparados, então, por causa da sua rebelião, para a destruição. Deus suportou, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Então, quando pregamos o Evangelho, nós estamos levando pessoas a Deus para o louvor da sua glória. E aquele que ouve e não se reconcilia, não crê em Cristo, isso também é proclamado para a glória, porque o destino dessa pessoa será o julgamento eterno de Deus. E ao fazer isso como justo juiz, essas pessoas vão se dobrar e vão reconhecer que Deus é justo. Eles estão recebendo aquilo que realmente mereceram. Então, tanto os vasos de honra como os vasos de ira, o final deles vai glorificar a Deus. Por isso que agora Deus suporta. Deus permitiu a entrada do mal, controla o mal, Deus suporta, controla a ação dessas pessoas nos seus limites que Deus quer. E no final, Deus terá controle sobre a existência deles e vai colocá-los no lugar que eles merecem. A ira infinita de Deus estará sobre eles no inferno. Vamos falar agora sobre verdade. Deus é verdade. É um dos ingredientes que mais está em falta hoje. Quando o homem usa sua mente para desenvolver muitas coisas que ajudam, que são benéficas, que ajudam a propagação do Evangelho, encurtam as comunicações, as distâncias. Mesmo assim, o mal vai usar essa tecnologia. Tem uma frase que, enquanto a verdade calça as botas, a mentira já deu uma volta ao mundo. Nunca na trajetória da humanidade a verdade está sendo tão castigada. Até vários termos são levantados hoje, fake news. E toda pessoa que levanta a ideia de que isso é verdade, praticamente ela é combatida. Por isso não se aceita a ideia hoje de que existe um Deus verdadeiro, de que você tem uma verdade única. A ideia da pós-modernidade trouxe uma destruição terrível para a humanidade, de que não existem verdades absolutas. E a própria frase, né, não existe verdade absoluta, não deveria ser considerada, porque ela é uma verdade.
Porque se for verdade, não existe verdade absoluta. Então a própria frase é uma incoerência dessas afirmações dos nossos dias. O que significa que Deus é verdade? É que Deus é coerente consigo mesmo. Nós estamos vendo uma série de atributos daquilo que Deus é no seu ser e no que Ele faz, que a Bíblia relata, que a Bíblia revela e que Deus fala a respeito dele, para nós conhecermos a Ele. E quando conhecemos todos os atributos, nós percebemos que Deus é coerente com Ele mesmo. Ele é tudo o que deveria ser, não falta nada, Ele é completo, Ele é perfeito. Ele se revelou como realmente Ele é. Especialmente quando Jesus se encarnou. O próprio Jesus fala, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então tudo aquilo que nós possamos conhecer de Deus, nós conhecemos através de Jesus Cristo. E ainda Jesus Cristo foi glorificado e o próprio João tentou trazer para nós uma ideia de como Ele está agora. Mas em caráter nós conhecemos tudo de Deus através de Jesus, através das Escrituras. E a sua revelação, aquilo que Deus revelou a respeito dele, é totalmente confiável. Por isso, quando nós temos esse Deus do cristianismo, o Deus que foi revelado para os judeus do Antigo Testamento e agora é revelado através de Jesus Cristo, que deixou para nós uma escritura inspirada pelo próprio Espírito Santo, então nós percebemos que é um Deus o qual nós podemos confiar no processo daquilo que Ele revelou para nós. Pois esse Deus não é produto da nossa imaginação, não é produto de alguém que teve uma experiência sobrenatural, mais espiritual que um ou outro, e conseguiu penetrar numa dimensão e conheceu obscuramente Deus. Não. Deus propositadamente se revelou. É impossível um ser humano idealizar o Deus revelado nas Escrituras. E por incrível que pareça, Deus usou o Antigo Testamento, o grego, o hebraico e o aramaico e o Novo Testamento grego, usou a personalidade de homens simples, médicos, cobradores de impostos, profetas, sacerdotes, e usando 40 homens, todos eles coerentemente revelam o mesmo Deus. Por quê? O Espírito Santo é que moveu esses homens, permitindo o uso das suas personalidades, das suas capacidades intelectuais, culturais, mas revelasse o mesmo Deus. Isso que é a coisa mais maravilhosa. Deus não é alguém que teve uma dor de barriga e de repente idealizou, poxa, Deus deve ser desse jeito. Não. Portanto, se eu e você formos para as Escrituras, nós vamos encontrar o mesmo Deus. Nós sairemos com a mesma ideia. Se formos para as Escrituras e interpretarmos corretamente. Agora, eu posso até usar as Escrituras vagamente ou de forma errada ou superficialmente, e aí eu posso até revelar um Deus errado. Eu tenho que ser honesto. Então, quando formos honestos, quando formos sinceros e quando pedimos ajuda para o Espírito Santo para iluminar a minha mente, eu vou conhecer o mesmo Deus que esses homens do passado conheceram também. Então a revelação de Deus é confiável. Nós já estudamos sobre a doutrina das Escrituras. Uma outra tese que isso complica outros povos é que nós afirmamos que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Isto é, não existe outro Deus. E os judeus pagaram um preço muito caro para afirmar isso, porque ao redor deles sempre tinha outras nações com vários deuses, mas eles sempre afirmavam, o nosso Deus é o único Deus, é o Deus verdadeiro. Então quando você faz isso, você está afirmando que o Deus de uma pessoa, ou a ideia que ela tem sobre Deus, ou os deuses dessa pessoa, não são verdadeiros. Então a pessoa está fazendo algo muito bobo, algo inútil, algo errado. Então quando os judeus faziam isso, eles ofendiam. Quando nós falamos que só existe um Deus
e ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo, é o próprio Jesus e é o Espírito Santo, e esse Deus subsiste nessas três pessoas, nós ofendemos quando alguém diz que a mãe de Jesus intercede por nós, ela é corredentora, porque somente Deus pode ser corredentor. Nós ofendemos os budistas ou qualquer outra religião. Por isso que o cristianismo é muito fácil, o nome Jesus é muito fácil de ser perseguido. E pessoas pagaram um preço muito caro por crerem nesse Deus verdadeiro. Olha só o que o próprio Jesus falou, que João escreveu a respeito. E a vida eterna é essa, isto é, a vida que está preparada para nós, né? É essa, que conheçam a Ti, Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós conhecemos a Deus pelas Escrituras, nós conhecemos a Deus pela nossa experiência com Ele, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós conhecemos a Deus pela pregação da palavra, pelo louvor, que falam da revelação de Deus. Mas quando morrermos ou formos arrebatados, a nossa vida eterna será conhecer a Deus. Por quê? Mas já não basta o que nós sabemos? Não, porque Deus é infinito. Nessa vida, o que nós precisamos saber de Deus já está revelado. Então não busque ter uma experiência estranha, miraculosa ou mística para tentar conhecer a Deus. Vá para as Escrituras. Lá nas Escrituras você vai conhecer plenamente a Deus naquilo que você precisa saber sobre Ele nessa vida. Mas quando entrarmos para a eternidade vai ser conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. E automaticamente, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviaste. Então o próprio Jesus é infinito. Ele não tem fim, porque Ele é Deus, apesar de ter se encarnado entre nós. O fato de Deus ser verdadeiro é que Ele não pode mentir. Olha o que Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 2. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Por que eu creio na vida eterna? Eu tenho que achar razão porque existe uma vida após a morte? Não. Eu somente creio porque Deus falou, porque Jesus Cristo falou. Como ela vai ser, eu tenho alguns detalhes nas Escrituras. Mas o que importa para mim é que existe a vida eterna e há a condenação eterna. Por quê? Porque Jesus Cristo falou. Então, se eu começo a duvidar, questionar, eu demonstro que não creio em Jesus e Jesus não é Deus para mim. Porque eu estou falando que Ele talvez tenha mentido para mim. Agora, se Jesus Cristo é Deus, Ele não mente. Se Deus o Pai não mente, então tudo aquilo que Ele falou é verdadeiro. E se Ele prometeu, eu devo confiar e devo esperar. A esperança bíblica é diferente da esperança secular. A esperança secular é uma torcida, um pensamento individual, é um desejo. A esperança bíblica é quando você sabe de alguma coisa e só espera ela chegar. Você não fica assim, positivamente aguardando alguma coisa boa, não. Você fica confiante de que aquilo que você sabe que vai acontecer porque Deus prometeu. Essa é a esperança cristã. Uma outra tese de porque Deus é verdade é que Deus é sempre confiável. Nós juntamos com essa ideia anterior aqui. Deus não pode fazer nada que contradiga a sua natureza. Não é possível que quebre sua palavra ou que não cumpre suas promessas. Se Deus é verdade, todas essas implicações são verdadeiras. Deus é sempre confiável, você pode confiar nele sempre, mesmo que não receba, ou mesmo que ele não te atenda do jeito que você quer que ele atenda, e da forma com que você quer que atenda, mas ele é confiável. E ele sempre vai cumprir o que ele prometeu. E ele não pode fazer nada que contradiga a sua natureza. Por isso, tome muito cuidado em falar alguma coisa sobre Deus, porque talvez aquilo que você está falando, aquilo que você acha que Deus vai fazer, talvez não tem coerência com aquilo que Deus já falou ou aquilo que Deus é. 2 Timóteo, Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, Deus permanece fiel.
pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por quê? Porque Deus é verdade. Deus nunca vai negar a si mesmo. Vamos falar sobre santidade. Deus é santo. O que significa isso? Significa que Deus é separado de tudo que é indigno ou impuro e que ao mesmo tempo é completamente puro e distinto de todos os outros. Deus é separado, Ele está longe de tudo aquilo que é impuro, daquilo que é indigno, daquilo que não é verdade. E Ele é completamente puro na sua essência e distinto de todos os outros. Esse é o nosso Deus. A pureza de Deus reflete então a sua santidade. A santidade ela foi muito enfatizada por Deus no Antigo Testamento. Essa foi a forma que Deus explicou para o povo: eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu sou fiel. Praticamente o Antigo Testamento, através de Deus escolher o povo, dar a lei e dirigindo o povo, é para que o povo entendesse que Deus é confiável, Deus é puro, Deus é santo, Deus é verdadeiro, então nós podemos confiar nele. E todas as vezes que o povo abandonava Deus, era uma demonstração que eles não tinham entendido que Deus é. Então Deus dirige o povo sempre para alguns caminhos, alguns lugares, algumas situações, para que o povo entenda que ele é fiel. Então era a tentativa de renovar na mente e no coração do povo que Deus é confiável, que Deus é fiel. Versículo 11 de livro de Levíticos, versículo 44 em diante, capítulo 11 de Levíticos, versículo 44, fala o seguinte: Deus falando para o povo, quando estava dando a lei: eu, o Senhor, o Deus de vocês, portanto, desculpa a leitura, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, e não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Essa é uma coisa que vale a pena recapitular agora, quando nós começamos a estudar os atributos de Deus. Os atributos de Deus são divididos em duas categorias: os comunicáveis e os não comunicáveis. Os compartilháveis é aquilo que só existe em Deus. Tem atributos que só Deus é: onipotente, onipresente, onisciente. Agora, tem outros atributos que a plenitude está em Deus. Ele é totalmente, ele é completamente. Mas ele também quer que nós, suas criaturas, que fomos criados por ele e encontramos em rebeldia, pecamos e agora estamos sendo regenerados por ele, ele quer que a gente caminhe de volta a sermos a imagem de Jesus Cristo, a desenvolvermos esses atributos de forma mais urgente possível na nossa vida, para que através desses atributos, dessas qualidades, nós possamos glorificar a Deus produzindo frutos dignos de arrependimento. Então a santidade, a plenitude de Deus, desse atributo, está na pessoa de Deus. Deus é santo, santo, santo. Não existe outro ser igual a ele em santidade. Ele é totalmente separado do mal e a santidade completa existe na sua pessoa. Nenhuma mancha de mudança, nenhuma sombra de mudança com relação à santidade acontece em Deus. Ele não é santo hoje e amanhã não é tão santo. Nós somos assim. Mas Deus não. E esse atributo, Deus fala: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, isto é coerente que vocês se consagrem e sejam santos, porque eu sou santo. O maior desejo que o Espírito Santo coloca no nosso coração é buscarmos a santidade. Isto que é a santificação, é um processo dinâmico de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, de esmurrarmos o nosso corpo e buscarmos a justiça, a verdade que nós encontramos em Cristo. Alguém que não foi regenerado, alguém em quem não habita o Espírito Santo, ela não tem esse desejo. A velha natureza é plena ali, é senhor, o pecado domina, o pecado escraviza essa pessoa, ela não tem liberdade para escolher a Deus e nada daquilo que é de Deus. Mas quando somos regenerados, a nova natureza é colocada em nós, o Espírito Santo é colocado em nós e vai lutar contra a velha natureza, desejando
então ser mais santo. E essa luta é braba. Essa luta é forte, é terrível. E algumas vezes fracassamos. Mas o Espírito Santo nos resgata e traz de volta e continuamos a batalha. Através da disciplina de Deus, através do livramento de Deus. Então, Deus aqui em Levítico falando, já que eu sou o Deus de vocês, e eu sou o Senhor, e eu sou santo, sejam santos, como eu sou santo. Isaías 40, Isaías escreve a seguinte frase, com quem vocês vão me comparar? Porque o povo naquela época, quando abandona Deus, o homem começa a comparar, esse Deus é para isso, aquele Deus é para aquilo. Então, para cada situação, para cada contexto, as pessoas correm atrás de um Deus e tentam manipular esse Deus. E pedem para esse Deus, de repente, um casamento. E se o casamento não vier logo, um namorado, um casamento não vier logo, eu pego a imagem desse deusinho, sem vergonha, e coloco de ponta cabeça, eu castigo esse Deus. E Deus está falando, vocês vão me comparar a eles? A quem eu seria igual? Isaías fala, diz o santo, para que alguém tenha prerrogativa de ter poder e senhorio, e para que eu dependa, eu possa confiar, tem que ser santo. Tem alguém? Sim. Calma. Tem algumas pessoas que viveram essa vida aqui na Terra que foram bondosas, não entendiam bem a graça, a misericórdia de Deus e tentaram fazer um monte de coisas boas. E que a própria religião determinou que eles são santos. A Bíblia fala que nós somos santos. Nós somos santos porque fomos perdoados, regenerados, fomos justificados por Deus. Mas nós não somos santos no nível que Deus é. Ninguém vai chegar ao ponto daquilo que Deus é. Santo infinitamente e eternamente, sempre santo. Toda criatura, ela passou pela regeneração. Então, um determinado momento não foi santo totalmente. Abacuque, capítulo 1, versículo 12, fala o seguinte, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, é meu santo? Então, somente Deus é de eternidade a eternidade. Por causa disso, Abacuque fala, por mais que tenhamos invasões, não morreremos, porque somente Deus pode merecer toda adoração e toda confiança. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir disciplina. Então, apesar de Deus ser santo, Abacuque está falando, o Senhor pode usar até o instrumento mau para nos julgar. E por causa disso, nós não morreremos, porque o Senhor é santo. O Senhor não se mistura com o mal. E o mal não te controla. O mal não faz mal para você. Então, aquilo que Deus é, a santidade de Deus, passa a ser o padrão para a nossa vida e conduta. Nós sempre estamos buscando um padrão. Por exemplo, pessoas quando têm alguns transtornos, alguns problemas emocionais, eles vão até alguma outra pessoa para pedir aconselhamento, para que essa pessoa ajude ela, e essa pessoa ouve, dá alguns conselhos, e de repente, de uma certa altura, fala, olha, tudo bem, legal, fiquei bom. Mas o que é ficar bom? Qual é o padrão? Somente as Escrituras têm um padrão para que o homem chegue a esse ponto de agora estou bem. A santidade de Deus, então, é o único padrão para a nossa existência. O padrão da minha existência não deve ser o pastor, um líder de louvor, a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, um líder mundial, uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa famosa, um artista. Ninguém pode servir de modelo, como exemplo, mas como padrão não. Somente Jesus é padrão para a nossa existência. Somente Jesus deve receber o nosso olhar para que a gente dirija a nossa vida àquela direção. 1 João capítulo 1, versículo 7 fala o seguinte, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só um efeito circular aqui.
Se andarmos na luz, isto é, se buscarmos a palavra de Deus, oração, buscarmos a santidade, buscarmos ter comunhão com Deus, Deus está na luz. Nós não devemos buscar a Deus nas trevas, devemos buscar a Deus nas luzes. Então, fazendo isso, quando estamos buscando a luz, aí nós conseguimos manter comunhão uns com os outros. Isso aqui é uma boa dica. Quando começam pessoas a terem problemas um com o outro, uma pessoa ter problema, prejudicar, maledicência, fofoca, ira, não querer perdoar, é um bom sinal de que essa pessoa não está andando nas trevas, nas luzes, está andando nas trevas. Porque quem anda na luz faz de tudo, se sacrifica para manter comunhão, ter prazer em estar junto. E quando nós mantemos comunhão, quando andamos na luz e mantemos comunhão, então o sangue de Jesus, o Filho de Deus, ele nos purifica de todo pecado. E quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós vamos andar mais na luz. Porque Deus está na luz. E por causa disso, nós vamos manter. Não é somente ter um momento, um evento onde se abraça, a gente gosta, não. Nós vamos manter diariamente, tanto longe das pessoas como perto das pessoas. Mesmo em secreto, nós vamos manter comunhão uns com os outros. E automaticamente o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar dos nossos pecados. E quanto mais o sangue de Jesus purifica os nossos pecados, nós vamos andar na luz. Percebe o efeito circular? Agora nós podemos quebrar esse efeito. E quando quebramos, começamos a andar nas trevas. Começamos a buscar aquilo que não agrada a Deus. Deixamos de orar, deixamos de adorar a Deus, deixamos de ter um tempo pessoal com Deus, deixamos de andar na luz, e a primeira coisa que acontece, nós começamos a nos afastar de pessoas que andam na luz. E depois de nos afastarmos, nós queremos o mal dessas pessoas, começamos a falar mal, que não é bom, que são hipócritas, são fofoqueiros, começamos a inventar razões para não estar com eles. Consequentemente, a nossa vida não vai estar sendo purificada pelo sangue de Jesus. Então nós vamos nos envolver no pecado e vamos nos afundando, afundando, afundando cada vez mais. O contrário é verdade também. Isaías capítulo 6, versículo 3, é um dos textos mais bonitos. Os querubins, Isaías teve uma visão dos querubins que com 3 pares de asas, e Isaías fala que esses querubins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra manifesta a existência de um Deus santo, a glória de Deus. Uma das coisas interessantes que nós encontramos na Bíblia, que nós estamos estudando já há algum tempo, já é o 4º estudo que nós estamos fazendo sobre os atributos de Deus. A cada estudo nós estamos estudando 4 atributos de Deus. Então hoje é o 16º que nós vamos completar. Todos eles nós encontramos revelados nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Essa revelação, esse ensino que Deus que Ele revela a respeito de si próprio. E Ele prova esses atributos. Ele prova que esses atributos são verdadeiros, não somente da boca para fora. Que nós podemos confiar nessa revelação. Mas o único atributo que é mencionado nas Escrituras, em que a pessoa que revela aquilo que Deus menciona 3 vezes esse atributo, é aqui. 3 vezes Isaías fala que Deus que os querubins clamavam, louvavam, anunciavam que Deus é santo, santo, santo. A ideia aqui é que esse é o principal atributo de Deus. Todos os outros são importantes, todos os outros são principais, mas esse é o principal dos principais. Portanto, esse atributo, para nosso entendimento, ele qualifica todos os outros atributos. Deus é justiça, a justiça é santa. Deus vai se ira contra o pecado e vai se irar e está preparando, vai derramar a sua ira sobre a humanidade, ele vai derramar uma ira santa. Deus, nós vamos ver daqui a pouco, Deus é amor, o amor dele é santo. Porque pode existir
pessoas que aparentemente praticam o amor, esse cuidado, esse carinho, essa bondade, essa misericórdia com outras pessoas, mas pode ser que esse amor, essa ação, não seja santa. Há uma intenção, há uma psicopatia por trás. Tudo de Deus é santo. A palavra dele é santa. As promessas são santas. Isto é, tudo que ele faz, aquilo que ele se revela, aquilo que é referente a Deus, está ausente de mal. Não existe mal. Porém, algumas vezes, para nós, algumas ações que Deus faz conosco parecem mal. Vamos ver daqui a pouco. Vamos falar agora sobre o amor de Deus. O amor de Deus envolve a sua afeição, mas também a atitude de entrega, cuidado e correção. O amor de Deus envolve aquilo que ele sente por nós. Mas também é uma atitude, não é somente sentimento, mas Deus se entregou, ele se comprometeu, ele cuida e ele corrige. Porque ele sabe para onde nós devemos chegar. Deus, num certo sentido, nós podemos dizer, que ele já nos vê assentados à sua direita, ressuscitados, em perfeição, completos. E quando ele olha para o estado que nós estamos agora, ele percebe que há uma grande diferença. Então ele vem corrigindo a nossa vida para que chegamos a ser aquilo que seremos. Porque aquilo que seremos é o que Deus vê agora. Confuso, né? Mas pense nisso. O amor busca o bem do ser amado e paga o preço pela promoção desse bem. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou antes da fundação do mundo e quando Ele nos amou, quando viemos à existência, nós viemos à existência em pecado, nós estávamos condenados, estávamos debaixo da ira de Deus. E Deus então nos ama, mesmo a ira santa dele estando sobre nós. E ele entrega o seu Filho para pagar um preço, para criar um lastro, para que aquele que crê possa ser regenerado, possa ser salvo, possa ser selado pelo Espírito Santo. Esse é um amor que vem e intencionalmente se compromete incondicionalmente. A Bíblia declara que Deus é amor. 1 João capítulo 4 fala o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, quando conhecemos alguém e admiramos essa pessoa e conhecemos a verdade, nós queremos praticar aquilo que a pessoa é, queremos imitá-lo. Queremos fazer de tudo para agradar essa pessoa, porque é a verdade. E aí João fala, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É impossível dizer que conhece a Deus e odiar, querer o mal, não querer cuidar, não querer pagar o preço, não querer o bem das outras pessoas. Em relação ao homem, o amor, esse amor de Deus se revela no fato de Deus se permitir amar os pecadores. Isso é graça. Essa frase está um pouco estranha, não está? Em relação ao homem, esse amor se revela no fato de Deus se permitir amar aos pecadores. Por que esse se permitir? É porque Deus, por ser justo, não poderia amar o homem. Deus deveria colocar o homem sobre castigo, sobre condenação, sobre punição, porque isso é justiça. Se Deus amasse o homem sem fazer nada, sem se permitir, ele seria injusto. Mas então, como Deus se permite? Primeiro, desde o início da história, Deus então se tornou longânimo, é um dos atributos que nós vamos ver daqui a pouco. Ele considerou a sua paciência, isto é, a ira de Deus estava sobre o homem, mas ele não teve aquela atitude final de já acabar, já mandar o homem viver a sua eternidade de condenação. Então Deus suportou, isso é amor. Mas um dia ele tinha que punir o homem, todos mereceriam essa condenação eterna. Então o que Deus faz? Ele envia o seu próprio Filho para uma missão
de morte, para que esse seu filho morresse no nosso lugar e levasse sobre si a condenação de Deus. Então Deus se permitiu, como ele se permitiu? Criando um substituto para que anulasse a condenação, a culpa do homem. Então agora Deus pode se tornar favorável. Isto é, Jesus Cristo expiou, eliminou a dívida que era contra nós, Jesus Cristo pregou na cruz. Então Deus se permitiu porque Ele mesmo foi que providenciou aquilo que era necessário, aquilo que era justo, para que Ele pudesse amar o homem. E Ele sempre amou. Espero que você tenha entendido. Mas vamos ler o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Talvez esse versículo agora tenha uma nova conotação. Deus, Ele é rico em misericórdia. Ele suportou o pecado da humanidade. Ele considerou eles impunes. Deus colocou numa conta e despejou todo o saldo dessa conta na pessoa de Jesus Cristo. E Ele, por causa da sua misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, isso é um amor que nós não merecíamos. Deus se permitiu, porque nós merecíamos a ira de Deus. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Não por causa de nós, mas por causa do mérito de Cristo, Deus nos deu vida. Uma palavra-chave aqui é muito interessante. Essa palavra, estando nós mortos em nossas transgressões. Pode ser essa tradução, estando nós mortos em nossas transgressões. Isto é, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, isto é, ninguém merecia. Deus, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia e por causa dos méritos de Jesus Cristo, nos deu vida. A ênfase desse texto é que nós estávamos mortos e vida, Deus deu vida para nós por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Quando foi isso? Estando. Isto é, nós continuamente estando mortos em nossas transgressões, Deus nos deu vida. Mas essa palavra estando, esse verbo aqui no gerúndio, ela pode ser traduzida de outra forma. Embora nós estando mortos, mortos em nossas transgressões, Deus nos deu vida. Isto é, embora, não deveria ser assim, mas Deus fez. Ou poderia ser traduzido, apesar, isto é, apesar de nós estarmos mortos, Deus nos deu vida. Então, a conclusão de Paulo, ela explica por que essa palavra pode ser estando, apesar ou embora, contudo, é porque a salvação é pela graça. Pela graça vocês são salvos. Essa é a conclusão de Paulo. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estando mortos em delitos e pecados, apesar de estarmos mortos em delitos e pecados, embora nós estamos mortos em delitos e pecados, Deus foi contra o curso da nossa existência. Deus interrompeu, sem a gente merecer, o nosso destino. E foi pela graça. Pelos méritos, mas ele pôde fazer isso porque ele se permitiu enviando o seu Filho Jesus. Deus se ajeitou, mas ele se ajeitou com justiça, enviando o seu Filho para que morresse por nós. Talvez isso trouxe mais confusão para você, eu espero que não. Mas se você tiver dúvidas, escreva para a gente. Algumas vezes eu tenho dificuldade, eu me empolgo com essas verdades, mas eu tenho dificuldade de explicar isso. Então, por favor, entre em contato conosco, escreva uma mensagem e a gente pode bater um papo aí. E eu gostaria muito que você entendesse e vibrasse com isso. Ou se você entendeu também, manda uma mensagem e a gente se alegra com essa verdade que aconteceu comigo e espero que tenha acontecido com você. Por causa disso, o amor de Deus, por causa dessa ação de Deus, do seu amor, o amor dele é derramado no nosso coração. Romanos 5 fala o seguinte: ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Aquilo que é real, aquilo que Deus é verdadeiro, que a gente pode confiar, Ele falou que vai nos dar a vida eterna, então não nos deixe decepcionados. Mesmo que pareça que está tudo diferente, é impossível acontecer,
Mas eu não fico decepcionado, porque eu sei quem Deus é. Eu não fico tentando entender como que isso vai acontecer. Não, eu só fico dependendo e sabendo que Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele é verdadeiro, Ele é confiável, e Ele vai me dar, então eu confio em Deus, que terei a vida eterna, porque Ele me prometeu. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus derramou o Espírito Santo, nos tornou templo da sua habitação, e o amor dele é derramado dentro de nós. Então é aquilo que João falou. Se eu não amo, eu não conheço a Deus. Aquele que conhece a Deus vive no amor, vive na prática do amor. Porque o Espírito Santo é derramado. E o amor de Deus é derramado através do Espírito Santo que está em nós. Quando Deus corrige, Ele demonstra amor pelos seus filhos. Algumas vezes a gente acha que aquela pessoa que está segura, confortável, nada acontece de errado, ela até faz algumas coisas erradas, mas nada acontece, não dá zebra, ela sempre escapa bem. Esse é um abençoado de Deus. Mas aquela pessoa que todo dia levanta da cama já tem uma casca de banana, ela já cai, ela já sofre, ela sai de uma, entra noutra. Algumas vezes achamos que é uma pessoa que é amaldiçoada, deve ter um grande pecado. Pecado tem na vida de todos eles. Mas se nós pecarmos e Deus nos corrige, se a gente sente a culpa, se a gente sente a tristeza e somos interpelados pelo Espírito Santo para voltarmos para Deus, para nos arrepender e vamos pedir perdão, isso pode se tornar pode ser um significado de uma grande humilhação, mas não. É o processo do Espírito Santo corrigindo e Deus, o Pai, corrigindo os seus filhos. Nem sempre é gostoso. Correção não é gostoso. Deus corrige muitas vezes por palavra. Algum lugar a gente ouve alguma palavra que vai direto ao nosso coração e a gente percebe e somos acusados pelo Espírito Santo. Acerta, sai dessa. E se nós endurecemos o nosso coração, pode chegar até uma situação que nós entendemos quando é disciplina. É interessante que a diferença entre Davi e as outras pessoas é que as pessoas pecavam, sofriam na mão de Deus e blasfemavam contra Deus. Davi pecava, tinha algum sofrimento, ele já voltava desesperado contra Deus, pedindo perdão e enfrentava a disciplina com alegria, porque ele sentia que era o amor de Deus sobre a vida dele. Hebreus capítulo 12 fala o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Eu conheço história de filhos que já chegaram, o pai não sabia que estava fazendo algumas coisas, e o filho começa a sofrer, angustiado, o pai não consegue entender o que está acontecendo, e o filho vem e fala: pai, me castiga, me disciplina, porque eu pequei. Eu preciso da correção. Algumas características intimamente ligadas ao amor. Isto é, como o amor se expressa. O amor de Deus se expressa em bondade. Em Atos capítulo 14, versículo 17, fala o seguinte: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Contudo, Deus não deixou de provar a si mesmo para conosco. Fazendo o quê? Fazendo bem. Dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então o autor do livro de Atos aqui, Lucas, registra essas palavras mostrando o quanto Deus é bondoso conosco. Nós temos que olhar cada dia para a nossa vida e ver o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus supre as nossas necessidades, o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus enche, dá e faz por nós. Uma outra característica da expressão do amor de Deus é a misericórdia de Deus. Misericórdia significa que Deus não dá aquilo que merecemos. Todos nós merecemos umas pancadas quase que diariamente, mas Deus não dá. Novamente, aquele texto lá de Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, isto é, nós merecíamos as pancadas, a condenação de Deus, por causa do grande amor com que nos amou. E nós estávamos numa condição ruim, mortos em nossas transgressões.
Ele nos deu vida. Por causa da misericórdia de Deus é que recebemos vida gratuita de Deus. E no final Paulo então fala mais uma expressão do amor de Deus, que é a graça. Pela graça vocês são salvos. Uma outra característica, uma outra expressão do amor de Deus é a longanimidade. Em poucas palavras, longanimidade é a paciência esticada. Longanimidade. É quando a nossa paciência é esticada ao máximo, mas Deus é esticado ao infinito. E 1 Pedro, o apóstolo Pedro descreve da seguinte forma: os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nos quais poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então Pedro fala da paciência de Deus lá antes do dilúvio, que aquela geração estava de uma forma tão corrompida, tão debaixo da ira de Deus, tão violenta, tão pagã, que Deus ainda pela sua graça e misericórdia chama um homem para salvar a humanidade, não extinguir totalmente a humanidade. E Deus trabalhou no coração desse homem para que construísse, numa época em que não chovia, não tinha enchente, construísse uma grande caixa de 400 metros de comprimento para colocar animais ali dentro e a sua família, 8 pessoas. E durante esse ano, esses 120 anos que Noé estava construindo a arca, ele foi zombado. E ao construir, ele estava pregando que a ira de Deus viria sobre a humanidade. Que a humanidade precisava mudar o seu percurso, senão seria destruída. E ele foi zombado. E Deus pacientemente, longanimidadamente, ele suportou aquela sociedade durante 120 anos. Mas uma hora ele fechou a porta pelo lado de fora. Nem Noé conseguiria sair e nenhuma outra pessoa conseguiria entrar. E Deus lacrou, selou essa porta. Essa é a longanimidade de Deus. Deus estica por muito tempo algo que é quase insuportável para ele, mas ele suporta. Uma outra expressão do amor de Deus é a graça. 2 Timóteo capítulo 1 fala o seguinte: Ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A salvação, ela é um produto da misericórdia e da graça de Deus. A nossa salvação, o nosso chamado para ser salvos, ela é produto da misericórdia e da graça de Deus. Misericórdia, Deus não deu o que nós merecíamos. Graça, nós merecíamos o inferno. E graça, Deus nos deu aquilo que não merecíamos. Então Deus não deu e Deus deu. É graça. Isto é, Ele deu a salvação. Nós nunca mereceríamos. Por isso que adorar a Deus, louvar a Deus, é um resultado inevitável na vida daquela pessoa que é salva. O fato de Deus ser amor não é a base para o universalismo, ou seja, que no final Deus acabará salvando todas as pessoas. O fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por todos não é base para dizermos que todos então serão salvos, ninguém será condenado, porque Deus é justo. Muitas pessoas, não, no final Deus vai... Não. Deus é longânimo, mas fechou a porta. E Ele estabeleceu um método. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Se você acha que é de outra forma, você está indo contra Deus. Você está inventando um outro método, uma outra maneira, segundo Paulo fala em Romanos. A maneira de Deus é que somente por Jesus, aquele que crê será salvo. Crê na obra dele, crê que ele é Deus, crê que ele é Deus que se encarnou, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e voltará. Se você crê nisso, se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão para Deus, se reconciliou com Deus por causa dos méritos de Jesus Cristo e exerce fé, então você
é salvo. Agora, isso não é um ritual, isso é algo que vem lá do coração. Porque não é se batizando ou tomando ceia ou frequentando igreja que você será salvo. Não, é através da regeneração. Em sinceridade, se você clamar a Deus, for até Ele, somente entre Ele e você, entender que você é pecador, que o salário do pecado é a morte, você se reconciliar com Deus, na hora que você se reconciliar, crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador, você receberá o Espírito Santo. E quem faz isso é Jesus Cristo, porque Ele é o único capaz de avaliar o nosso coração, de ver se a nossa fé é sincera. Então nós podemos enganar que somos salvos para outras pessoas, indo na igreja, dando dízimo, cantando, tocando, pregando. Mas estamos enganando a outras pessoas e a nós mesmos. Mas Jesus Cristo, ninguém engana. Então Ele é que sela a nossa salvação. Então o amor de Deus não abre brechas para entendermos que todos serão salvos. A justiça de Deus também é coerente. O amor não anula outros atributos de Deus, como santidade e justiça. Tal heresia é totalmente contraditória ao ensino bíblico de Marcos 9, 45 e 48. O que diz Marcos 9, 45 e 48? Diz o seguinte: e se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apagar. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino do céu de Deus com um olho só do que tendo os 2 ser lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Por que eu citei esse texto? Porque esse texto fala de inferno. Fala que muitas pessoas serão lançadas no inferno. Então esse texto destrói a ideia de que todos serão salvos. Em segundo lugar, esse texto fala de que existem membros do nosso corpo que cometem os nossos pecados. O pé, os olhos, cometem pecado. Eles são os nossos membros que agem, nos levam até certo lugar para pecarmos, eles começam a cobiçar algumas coisas. E quando Jesus Cristo fala isso, eu tenho a impressão que ele está colocando para o judeu uma seguinte questão. Se o seu pé pecar, Jesus Cristo fala aqui, se o seu pé pecar, então arranca. É melhor entrar na vida aleijado. Né? Dá para entrar remediado. Você pega uma muletinha aqui e tal, entra. Se o teu olho te levar a pecar, arranca o que? Se for só esquerdo, então, né? Então tem um olho que é santo, outro é pecador. Arranca. Melhor entrar com um olho só. Então é radical. Você tem que ser radical com você mesmo. Senão você não entra no céu, você vai para o inferno. Mas o judeu, por conhecer as escrituras do Antigo Testamento, ele vai falar para Jesus: Jesus, o problema não está no pé. O problema não está no olho. Provérbios fala que o problema está no coração. O problema não está na língua. O problema não está no ouvido. O problema não está no estômago, na boca. O problema está no coração. Pé, você tem 2. Olhos, você tem 2. Dá para entrar com 1. Mas coração, se ele te faz pecar, você arrancar fora, você não vive. Parece que Jesus está preparando, quando ele diz isso, ele está preparando as pessoas para entenderem que nós estamos condenados. Nós precisamos arrancar o nosso coração e não teremos vida sem coração. Então nós precisamos receber um novo coração. Essa é a tese do Antigo Testamento, que Deus nos dá um novo coração. Não um coração de pedra, mas agora um coração de carne, um coração que tem vida. Então o que Jesus Cristo está falando é que nós estamos em maus lençóis. Nós precisamos de algo que só Deus pode fazer, ninguém mais pode fazer. Porque todos estamos no mesmo barco. Então temos que rapidamente ir até Deus, clamar até Deus e olhar a oferta que Ele está fazendo para nós. De graça. Somente crer, se arrepender e receber um novo coração para termos vida, termos uma nova vida e podermos entrar no céu com um novo corpo ainda até glorificado.
Então Jesus Cristo está fazendo alguma coisa radical aqui. Não brinque com o seu status espiritual. Entenda isso. Não vai ter outro meio, outra maneira para se chegar até Deus, a não ser por Jesus Cristo, um novo coração dado por Jesus Cristo. Que bom que estudamos essas verdades bíblicas sobre Deus hoje, mais alguns atributos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus console o seu coração, principalmente nesses dias que nós estamos passando tantas situações, tantas dificuldades. E não desanime, seja paciente, se encoraje um ao outro, não murmure, glorifique a Deus e vamos ter a bendita esperança da volta de Jesus em breve. Que Deus te abençoe. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo de estudo, obrigado pela tua participação, pela tua ajuda para que pudéssemos falar sobre essas revelações que a Bíblia traz para nós, mas também para que pudéssemos entender essas revelações. Nos ajuda que essas verdades possam entrar na nossa memória, no nosso coração e sempre nos lembrarmos em momentos de tentação ou de sofrimento. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus, o teu nome que vamos até o Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Amém?